Boa noite. Eu sou a Clarice, estudante do sexto semestre de Engenharia Química, e hoje irei ministrar a aula 5 sobre o curso de Indústria dos Cosméticos, oferecido pela Escola Piloto de Engenharia Química da UFC, popularmente conhecida como EPEC. E o tema de hoje é essencial. Ele é considerado um pilar da indústria cosmética, que é justamente controle de qualidade. Então, tudo que chega ao consumidor, tudo que a gente vê nas prateleiras, por exemplo, cremes, shampoos, maquiagens, perfumes, sabonetes, entre outras coisas, elas passaram por um longo processo de produção, em qual uma das suas principais preocupações é a garantia de que esse produto vai ser seguro, eficaz e estável. E é justamente o controle de qualidade que atua para assegurar isso. Ao decorrer dessa aula, nós vamos finalmente entender o que é qualidade, sua definição e objetivos, quais são as normas que regulamentam esse setor e suas respectivas certificações, as matérias-primas e os insumos, envolvendo sua origem, sustentabilidade, rastreabilidade e como é feito todo o controle do processo de fabricação. Como funcionam os tais seguranças e eficácia, as boas práticas de envase e embalagem. E ao realizar tudo isso, nós temos um monitoramento após o lançamento do produto. E também temos o uso de algumas tecnologias ainda emergentes no controle de qualidade, que eu irei citar. E é interessante que tudo isso faz parte da mesma estrutura que protege não só o consumidor, mas também a reputação das empresas, assim como sua sustentabilidade e o meio ambiente. Logo, ao longo dessa aula, eu irei mostrar para vocês como todos esses pontos irão se conectar e formar um sistema integrado de controle dentro da indústria cosmética. Primeiramente, precisamos nos familiarizar com o que é qualidade. Esse termo ele pode parecer meio subjetivo, algo quase banal para nós consumidores, mas dentro da engenharia e da indústria ele tem definições bem precisas. Então, existem algumas definições de alguns estudiosos da qualidade. Existe a definição de Montgomery, que dizia que a qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Isso significa que quanto mais uniforme for o processo, menores são as chances de falhas e maior a qualidade do produto final. Já o Deming, ele dizia que a qualidade deve ter como objetivo as necessidades do usuário, sejam essas necessidades presentes ou necessidades futuras. Agora, para Juran, a qualidade simplesmente era a adequação ao uso, ou seja, um produto precisa cumprir aquilo pelo qual ele foi projetado. Encaixando essas ideias no contexto dos cosméticos, temos que um produto de qualidade ser aquele que apresenta a ausência de defeitos, o atendimento de expectativas e a melhora contínua do mesmo. Em resumo, ele precisa cumprir com o que ele promete. Logo, se ele tem a função de hidratante, ele precisa realmente hidratar. Se é um sabonete, precisa realizar a limpeza da área a qual ele foi assignado, mas sem agredir a pele. Se for a maquiagem, precisa ter segurança, mas também um conforto na aplicação. Agora vamos introduzir o que é o controle de qualidade. O objetivo do controle de qualidade é garantir que os produtos fabricados atendam aos padrões de segurança, eficácia e qualidade exigidos pelos órgãos reguladores e pelos consumidores. O controle de qualidade é justamente um conjunto de ações sistemáticas e preventivas que garante que tudo isso ocorra de maneira esperada. Então, é um conjunto de normas, de procedimentos ali que vão monitorar, identificar e minimizar essas possíveis falhas que podem surgir durante o processo para garantir a máxima qualidade do produto final. Logo, diferente de como muitas pessoas pensam, não se trata apenas de testar o produto final. O controle de qualidade acompanha e tem que estar presente em todas as etapas do processo produtivo, seja desde a escolha da matéria-prima, como o controle ambiental dentro da fábrica, até o transporte e o armazenamento. E ao aderir a essas gestões conjuntas de práticas técnicas, vão assegurar a consistência, segurança e a conformidade dos produtos. Mas o que é que ocorre quando essa qualidade ela não é controlada? A falta de qualidade pode trazer impactos financeiros e impactos reputacionais sérios para a empresa. Nos termos financeiros, nós podemos citar os custos de recall, que é o recolhimento de produtos do mercado devido a alguma condição adversa, algum problema que talvez possa ter causado algum tipo de prejuízo ao consumidor. Além disso, podemos abordar também o impacto financeiro relacionado às sanções e multas aplicadas por órgãos reguladores. Sempre que a empresa deixa de cumprir normas de qualidade e segurança, ela se expõe às penalidades que podem representar um custo significativo.
Caso algum erro ocorra, nós temos que lidar também com as despesas legais, processos judiciais, consultorias jurídicas e eventuais indenizações que consomem recursos que poderiam ser direcionados para melhorias ou inovação dentro da empresa. Além disso, temos também as perdas de vendas e a queda na receita. Produtos que apresentam baixa qualidade tendem a naturalmente a sofrer redução na procura, já que o consumidor ele perde a confiança. E essa queda nas vendas afeta diretamente o faturamento da empresa. E por fim, há também os custos relacionados ao reprocessamento e ao descarte de produtos defeituosos. Sempre que é necessário refazer um produto ou descartá-lo, a empresa está utilizando novamente matéria-prima, mão de obra e tempo. E tudo isso gera despesas adicionais que poderiam ser evitadas com um controle de qualidade mais eficiente. É interessante analisarmos que tudo isso vem acompanhado de um desgaste interno, né? Porque toda essa questão dos reprocessamentos, dos atrasos, aumentos de custo de produção e até mesmo a perda de contatos com fornecedores e distribuidores gera grandes impactos financeiros às empresas. Além dos impactos operacionais e financeiros, os impactos reputacionais tendem a ser ainda mais graves e difíceis de reverter, dependendo da gravidade do problema de qualidade. Quando a falha chega ao conhecimento do consumidor, a empresa ela pode perder a confiança não apenas dos clientes atuais, mas também de todo o seu público-alvo, afetando diretamente a credibilidade construída ao longo dos anos. Uma vez abalada, a reputação corporativa demanda muito tempo, esforço e investimento para ser reconstruída, e nem sempre isso é possível. Em muitos casos, um único erro de qualidade pode gerar exposição negativa na mídia, críticas nas redes sociais e má imprensa, elementos que amplificam o problema e tornam a recuperação ainda mais desafiadora. Como consequência direta, é comum a gente observar queda nas vendas, perda de participação no mercado e danos profundos à imagem da marca, que podem perdurar por longos períodos. Quando esses problemas não são rapidamente tratados, eles podem se acumular e se transformar em uma verdadeira bola de neve, com efeitos cada vez mais difíceis de controlar. No caso de empresas de pequeno porte, cuja reputação muitas vezes é o seu principal ativo, um incidente desse tipo pode ser suficiente para comprometer a continuidade das operações, podendo levá-las até mesmo ao fechamento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos clássicos de produtos que apresentaram um desvio de qualidade. Um deles é o da Johnson Johnson, que enfrentou milhares de processos alegando que o seu talco continha amianto, que é uma substância cancerígena, e isso não gerou só processos milionários, como afetou também a credibilidade da empresa diante ali do mercado mundial. Nesse outro, temos um caso do shampoo da Lolo Cosmetics, que chegou a ser proibido pela Anvisa em 2018 por conter irregularidades. Outro caso, também brasileiro, foi o da Salve, que precisou fazer um recall de um produto após relatos de irritação cutânea. E mesmo sendo a marca jovem bem aceita, esse episódio serviu de alerta sobre a importância de testes e validações rigorosas. Enfim, podemos ver aqui que o controle de qualidade ele vai muito além de exigência legal. Enfim, podemos ver aqui que o controle de qualidade ele vai muito além de uma exigência legal. Ele é como se fosse um escudo de proteção da marca, da empresa e principalmente do consumidor, já que sua regulação é levada como obrigação, não sendo apenas opcional. Agora que já definimos o que é qualidade e falamos sobre o que é o controle de qualidade, vamos falar das normas e regulamentações, que são a base legal e técnica do controle de qualidade. As boas práticas de fabricação, BPF, são fundamentais para garantir a qualidade e segurança dos produtos cosméticos. No Brasil, o principal órgão regulador é a Anvisa, que vai estabelecer regras para a fabricação, armazenamento, rotulagem, transporte e também comercialização dos produtos. E a principal norma aqui é a RDC número 48 de 2013, que trata das boas práticas de fabricação. E essa resolução define que a empresa precisa manter os seus procedimentos documentados e também padronizados, com foco em garantir a segurança e a rastreabilidade em todas as etapas de produção. Então, as boas práticas de fabricação é resumidamente um conjunto de normas e regulamentações que visa garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos de cosméticos e também garantir a padronização durante todo o processo para garantir a máxima qualidade e segurança dos produtos. E dentro dessas boas práticas de fabricação, destacam-se a questão da importância do estabelecimento desse manual de boas práticas de fabricação de forma coerente e de fácil entendimento. É importante também validar as ações, quais são os procedimentos que devem ser executados. É importante também avaliar a equipe com base nesses procedimentos,
É interessante definir essas responsabilidades e também registrar as ações. A questão do registro de produção para garantir ali que todos os procedimentos serão documentados e garantir a rastreabilidade. É importante também realizar manutenções preventivas, regularização das instalações, a realização de inspeções e também a manutenção dos equipamentos para evitar que o produto seja contaminado e também assegurar a integridade física dos operadores. É importante também ter uma boa higiene, tanto pessoal como do setor. O treinamento da equipe é interessante também, principalmente quando se fala da utilização correta de EPIs, e todo esse processo ele deve sempre priorizar a qualidade. Além da Anvisa, o setor ele segue diversas normas internacionais, principalmente da ISO, que são padrões internacionais ali de qualidade. E a mais importante delas é a ISO 22616, que é um padrão global para as boas práticas de fabricação em cosméticos. Então, ela vai escrever diretrizes claras sobre produção, sobre controle e armazenamento dos produtos cosméticos para garantir a segurança e a rastreabilidade. Mas existem também outras ISOs que complementam o sistema de qualidade das empresas, como a ISO 9001 de 2015, que é sobre sistema de gestão de qualidade, que garante que a empresa tenha processos bem definidos e voltados a um processo de melhoria contínua. Também podemos citar a ISO 14001, que é sobre o sistema de gestão ambiental, que assegura que a empresa minimize os seus impactos ambientais ali durante as operações. Também temos a ISO 45001, de saúde e segurança ocupacional, que é a que estabelece padrões para proteger a saúde dos trabalhadores nas fábricas. Também temos a ISO 22715, que é um padrão internacional para avaliar o risco microbiológico. E também podemos citar aqui a ISO 29621, que trata mais da rotulagem em produtos cosméticos. É muito interessante entender que todas essas normas e procedimentos, os órgãos reguladores vão trabalhar de forma integrada, criando assim uma estrutura completa de gestão e qualidade dentro dessas empresas. E os benefícios justamente dessas normas são processos padronizados, eficientes e eficazes, maior controle de qualidade de seus produtos, atendimento à legislação e regulamentos, otimização da utilização de recursos, redução de desperdícios e aumento de competitividade. Além das ISOs, das normas, né, dos órgãos reguladores, também temos as certificações e os selos de conformidade, como a Cruelty Free, FSC, Conselho do Manejo Florestal, EcoCert, a USDA Organic, a Fairtrade, a Cosmetic Bio e a CSC, que todos demonstram um compromisso com as práticas éticas, a sustentabilidade e também o direito ao consumidor, além de ser um diferencial no mercado atual. Agora vamos entrar em um ponto fundamental dentro do controle da qualidade na indústria cosmética: as matérias-primas e os insumos. Eles são a base de qualquer formulação e, por isso, precisam ser cuidadosamente selecionados, avaliados e monitorados. Quando falamos de matéria-prima hoje, não estamos considerando apenas o desempenho técnico, mas também a origem desses ingredientes. A indústria cosmética tem buscado cada vez mais soluções vindas de fontes sustentáveis, valorizando ingredientes naturais, orgânicos, biodegradáveis e obtidos de forma ética. Esse movimento aparece nos rótulos e certificações que citamos anteriormente. Além de origem, outro aspecto essencial é a biodegradabilidade e a composição química dos ingredientes. O controle de qualidade ele precisa garantir que esses insumos não tragam riscos ao meio ambiente ou ao consumidor, avaliando pureza, estabilidade e segurança. E quando ampliamos o olhar, percebemos que a sustentabilidade dos insumos não envolve somente a parte ambiental, mas também os domínios econômicos e social. Isso significa avaliar condições de produção, impactos sobre comunidades, custo-benefício e responsabilidade socioambiental ao longo de todo o ciclo de vida, desde o desenvolvimento, passando pela produção e distribuição até o pós-consumo. Para ilustrar melhor, podemos olhar para dois exemplos muito usados na indústria cosmética: o óleo de palma e a mica. O óleo de palma, ele é extremamente versátil e aparece em inúmeros produtos, de creme e sabonetes. Porém, sua produção desregulada está associada ao desmatamento e à perda de biodiversidade. Por isso, dentro do controle de qualidade, cresce a necessidade de garantir que ele vem de fontes certificadas sustentáveis. A mica, que ela é responsável pelo brilho em maquiagens, também levanta questões sérias. Em algumas regiões, sua extração envolve trabalho precário e até trabalho infantil. Isso mostra que, quando falamos de matérias-primas, não basta analisar somente a composição química.
É preciso garantir ética e responsabilidade em toda a cadeia de fornecimento. Algumas grandes marcas também têm incorporado essas práticas. A Garnier, ela reforça a rastreabilidade dos ingredientes e prioriza matérias-primas de menor impacto ambiental. A Pantene investe em formulações mais limpas e embalagens recicláveis. E a Naturatech se destaca pela adoção de insumos renováveis, pesquisa sustentável e respeito à comunidade de fornecedores. Esses casos, eles mostram que o controle de qualidade moderno não olha apenas para o resultado final, mas para o caminho completo dos insumos, desde sua origem até o consumidor. E, por fim, um ponto indispensável para garantir segurança e transparência é a rastreabilidade. As empresas elas precisam ter sistemas capazes de identificar rapidamente a origem de cada matéria-prima, cada ingrediente, cada etapa da produção. Isso é fundamental para proteger o consumidor. Se surgir algum problema, a empresa consegue localizar, isolar e retirar o produto do mercado com agilidade. A rastreabilidade funciona como a espinha dorsal do controle de qualidade, conectando fornecedores, laboratório, produção, embalagem, distribuição e pós-consumo. Ela garante que qualquer falha ela possa ser rastreada até sua origem, prevenindo riscos à saúde e aumentando a confiabilidade da marca. Agora que já falamos das bases legais, vamos também para a parte prática, que é o controle no processo de fabricação. Então, o controle de qualidade, como já foi falado, ele tem que ocorrer durante todo o processo e isso é fundamental para identificar desvios o mais cedo possível, evitando assim que lojas inteiras sejam perdidas. E esse processo vai envolver a execução de ensaios analíticos, que são divididos em ensaios organolépticos, ensaios físicos e químicos. Os ensaios organolépticos são analisadas características que podem ser detectadas pelos órgãos do sentido, como odor, aspecto e sabor. E esses testes verificam se o produto está visual e sensorialmente dentro do padrão esperado. Já os ensaios físico-químicos, eles são realizados para verificar ali algumas propriedades físicas e químicas, como a estabilidade térmica, que aqui é muito importante porque a temperatura influencia muito não só no produto final, né, mas também para manter a integridade do produto até o seu prazo do seu fim de validade e também para que cada ingrediente, cada produto, cada matéria-prima que é adicionada na formulação tenha uma sua temperatura específica. Então é muito importante realizar esses testes de estabilidade térmica para manter a integridade do produto final. Mas também quando se fala de ensaios físico-químicos, fala-se muito de medição de pH, de viscosidade e de densidade. E cada produto cosmético tem faixas de controle bem específicas. Então, por exemplo, o pH de um shampoo geralmente deve estar entre 5 e 7. Isso porque o shampoo ele tem um contato direto com a pele e pode também ter um contato direto com os olhos. Então, ter um pH mais próximo do apresentado pela pele, exatamente para evitar qualquer condição adversa. É por isso, inclusive, que os shampoos para bebê eles são formulados com pH neutro, pH 7, para evitar irritação nos olhos. Já os condicionadores eles têm um pH mais próximo do apresentado do cabelo, porque não tem esse contato direto com os olhos, com a pele. Então é mais tranquilo até porque também não precisa ter esse controle de densidade. Já os sabonetes líquidos corporais eles devem ter um pH próximo da pele humana, ali, cerca de 5,5. E outra medição também aqui realizada são as medições de viscosidade, e a viscosidade também precisa ter esse controle de temperatura, né? Porque a temperatura ela influencia a viscosidade. É interessante dizer que a viscosidade é a propriedade do líquido escorrer sobre uma superfície. Então, quanto mais viscoso for o líquido, maior vai ser a dificuldade dele se movimentar. Quando o líquido ali ele tem um aspecto mais grosso, significa que ele vai ter uma maior viscosidade. E é muito importante manter essa viscosidade ajustada, porque é ela que vai garantir uma boa aplicação e espalhabilidade do produto. E esses ensaios físico-químicos, não só os físicos e químicos, mas também os ensaios organolépticos, né, os testes analíticos, eles são conduzidos em laboratórios de controle de qualidade, com padrões de referência, solventes e reagentes regulamentados e certificados. Outro ponto fundamental é o controle de contaminação cruzada, que é a transferência indesejada de uma substância de um produto para outro, ou de um equipamento, né, de uma instalação para o produto. Isso pode ser prevenido através da adesão de boas práticas de fabricação, rigorosos protocolos de higiene, de manter as áreas muito bem afastadas para que não ocorra contaminação, e a partir disso é muito interessante também manter um fluxo unidirecional de produção. É importante realizar a desinfecção dos equipamentos, perfis e instalações. É importantíssimo a utilização correta das EPIs e também a realização de um controle de qualidade de todo o processo, né? Isso porque em um ambiente controlado, limpo e bem projetado é essencial para garantir a qualidade e a segurança do produto. E depois que o produto é fabricado e aprovado internamente, ele precisa passar pelos testes de segurança e eficácia.
Os testes de segurança eles ficam mais na capacidade do produto de causar irritação, alergias ou sensibilizações na pele. Já os testes de eficácia, eles confirmam se ele realmente vai cumprir o que ele promete. Então, por exemplo, se um creme ele realmente hidrata, se um desodorante vai controlar a transpiração, ou até mesmo se um protetor solar tem um FPS indicado. E esses testes de eficácia, eles são muito baseados em ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos podem ser divididos em estudos de compatibilidade e estudos de aceitabilidade. Os estudos de compatibilidade focam mais na interação do cosmético com a pele. Já os estudos de aceitabilidade focam mais na percepção do público em relação ao produto. Então, vai realmente nessa questão da eficácia percebida, se aquele produto realmente está cumprindo com o que ele promete. Esses testes precisam ser realizados em vivos, como é o caso desses aqui, que são com voluntários, né, sobre um acompanhamento dermatológico. Mas também podem ser realizados in vitro, que são testes realizados em laboratórios utilizando culturas de células ou modelos de pele artificial, como é o caso dos testes em epiderme humana reconstruída. Mas também podemos citar aqui outros testes para avaliar o potencial irritadiço cutâneo desses produtos. Mas também tem testes para avaliar o potencial irritativo ocular, utilizando uma córnea isolada de bovino e também um olho isolado de galinha. E todos esses métodos que são citados, né, a questão da utilização de tecidos humanos, de modelos computacionais, de culturas de células, de simuladores de pacientes humanos e também estudos com voluntários podem sim ser alternativas para esses testes em animais. E também podem trazer resultados confiáveis, éticos e alinhados às tendências globais. Depois de todas essas etapas, chega a hora do invase da embalagem. E sim, aqui também terá o controle de qualidade. E é muito importante manter intacta as embalagens. É muito importante manter a integridade dessas embalagens. Isso porque a embalagem ela precisa proteger o produto contra a luz, contra o oxigênio, contra a umidade, contra a contaminação, mantendo assim sua integridade até o fim do prazo de validade. E, então ela impede a degradação do produto, garantindo assim que os produtos tenham a máxima qualidade e segurança e protegendo assim a saúde do consumidor. Então, aqui são avaliados vários fatores, como a resistência do material, são realizados testes de estabilidade e são avaliados os fatores como vedação, entre outros. E principalmente quando se fala do controle de qualidade de embalagem, se fala muito de compatibilidade física e teste de compatibilidade química, principalmente de compatibilidade química, porque esses testes são muito importantes para verificar se vai ou não ocorrer algum tipo de incompatibilidade química entre os componentes da embalagem e o produto. Podendo assim, caso tenha alguma incompatibilidade, essa embalagem pode estar contaminando aquele produto. E também nós podemos falar dos testes de compatibilidade física, que tem muito a ver com a questão do tipo de produto para o tipo de embalagem. Porque cada produto tem um tipo de embalagem específica, considerando assim a consistência do produto, a viscosidade, a forma de aplicação, a preferência dos consumidores, mas também a praticidade e a segurança. Então, existem vários tipos de embalagens, como os frascos pump ou spray, que são voltados para produtos mais líquidos, como perfume, mas também temos os potes, que são para produtos mais densos. Também tem os frascos conta-gotas, que são para produtos voltados mais para tratamento de pele. Então, é muito interessante entender que cada embalagem tem a sua funcionalidade. E é claro, também não podemos deixar de citar a questão de rotulagem no controle de qualidade, que também age nessa área. E agora chegamos à última etapa de todo esse processo, que apesar de ser a última, é uma das mais importantes, que é o monitoramento pós-lançamento. Isso porque o controle de qualidade não termina quando o produto chega ao mercado, pelo contrário, ele continua com o acompanhamento constante do desempenho do produto e de satisfação do consumidor. Essa etapa ela é essencial para entender como o produto se comporta no mundo real, fora das condições controladas do laboratório e da fábrica. Esse monitoramento é muito baseado na coleta e na análise de feedbacks. É por meio dessa escutativa que a empresa consegue melhorar sua imagem, ajustar seus produtos e as expectativas do público e se manter atualizada em relação às tendências, demandas e até possíveis problemas emergentes. Ou seja, essa fase garante que a marca esteja sempre em sintonia com o consumidor. Isso é fundamental em um mercado tão competitivo como o cosmético. As empresas fazem isso de várias maneiras. Elas monitoram redes sociais, comentários em plataformas de e-commerce, avaliações de produtos, além dos canais diretos de atendimento ao cliente. Tudo isso é analisado para identificar reclamações, sugestões e sinais de que algo pode não estar funcionando como deveria. E aqui entram algumas ferramentas muito importantes para medir a experiência do consumidor. O NPS, Net Promoter Score, é uma métrica
que mede o quanto o cliente recomendaria o produto ou a marca para outras pessoas. Ele dá uma visão geral da lealdade e da satisfação. Se o NPS está alto, significa que os consumidores estão felizes e dispostos a promover a marca espontaneamente. Já o CSAT, ou Customer Satisfaction Score, mede a satisfação direta com o produto ou serviço específico. Ele geralmente é aplicado logo após a compra ou uso. É uma forma rápida e clara de saber se o produto atendeu às expectativas imediatas do consumidor. E o CAS, Customer Effort Score, avalia o nível de esforço que o cliente precisou fazer para resolver um problema, acessar um serviço ou usar um produto. Quanto menor o esforço, melhor a experiência. E essa métrica é especialmente útil para entender a eficácia dos canais de atendimento e suporte. Depois que esses dados são coletados, todas essas informações elas passam por análises detalhadas. Com isso, a empresa consegue implementar ações corretivas e melhorias contínuas, garantindo que o produto permaneça seguro, eficaz e confiável durante todo o seu ciclo de vida. Essa etapa final também envolve garantir total conformidade com as regulamentações vigentes, ou seja, não é apenas uma questão de agradar o consumidor, é também uma questão de responsabilidade e segurança. E todo esse processo de trabalhar com feedbacks e investir em melhoria contínua é extremamente importante porque reforça a imagem da marca, mostra transparência, compromisso com a qualidade e respeito ao público. No fim das contas, o controle de qualidade não é só técnico, ele também constrói confiança, e confiança é um dos maiores patrimônios que uma marca pode ter. E aqui a gente tem as estratégias citadas, que é a coleta de feedback, análise de dados, desenvolvimento colaborativo e teste de produto, comunicação transparente, que são todas as técnicas utilizadas para o monitoramento e melhoria contínua da empresa ou da marca. Agora chegamos a um ponto fundamental da nossa apresentação: as tecnologias emergentes aplicadas ao controle de qualidade. Esse é um tema extremamente importante porque mostra como a indústria está evoluindo e como novos recursos tecnológicos estão mudando completamente a forma como avaliamos, monitoramos e aperfeiçoamos os processos produtivos. Nos últimos anos, percebemos um movimento muito forte em direção à digitalização. Isso significa que o controle de qualidade deixa de ser apenas uma etapa final de inspeção para se tornar um processo contínuo, inteligente e totalmente integrado ao ambiente operacional. Para que isso aconteça, três pilares têm sido essenciais: a inteligência artificial, automação de processos e a análise avançada de dados. Começando pela inteligência artificial, ela se tornou uma das ferramentas mais poderosas para analisar grandes volumes de dados de maneira rápida e precisa. Quando falamos de IA aplicada ao controle de qualidade, estamos nos referindo à capacidade de detectar padrões, prever falhas e gerar insights que seriam impossíveis de se obter manualmente. Por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina conseguem identificar pequenas alterações no comportamento dos processos, alterações que podem indicar uma falha futura ou um desvio de qualidade. Isso permite que a empresa haja antes do problema acontecer, reduzindo retrabalhos, perdas e desperdícios. Além disso, a IA traz benefícios muito claros. Ela reduz erros, aumenta a agilidade das análises e promove uma maior integração dos dados dentro da empresa. Tudo isso gera um ambiente mais estável, mais confiável para a tomada de decisão e contribui diretamente para melhorar o desempenho global do processo de produção. Outro ponto essencial é a automação dos processos de controle. Antes, muitas etapas dependiam exclusivamente da atuação humana, o que naturalmente aumentava o tempo de resposta e a possibilidade de falhas operacionais. Com a automação, temos sistemas que monitoram variáveis em tempo real, realizam ajustes automáticos e garantem que os processos se mantenham dentro dos parâmetros desejados. Essa automação reduz os custos de operação, diminui o desperdício, melhora a eficiência da equipe e, claro, gera produtos com maior qualidade e padronização. Além disso, os riscos operacionais são muito mais controlados, já que a automação reduz a dependência de intervenções manuais em tarefas repetitivas. Se observarmos o conjunto dessas tecnologias, percebemos que elas atuam de forma complementar. Enquanto a inteligência artificial faz análises profundas e identifica oportunidades de melhoria, a automação ela executa rapidamente as ações necessárias para manter o sistema estável e eficiente. E tudo isso é alimentado por uma base sólida de análise de dados, que hoje é indispensável para qualquer área que busque excelência operacional.
E essa integração entre tecnologia e qualidade que está moldando o futuro da indústria e definindo novos padrões de desempenho e excelência. E, por fim, para concluir a nossa aula de hoje, o controle de qualidade na indústria de cosméticos é um sistema multidisciplinar que envolve ciência, engenharia, normas, ética e inovação, porque é ele que garante que cada produto que chega ao consumidor tenha segurança, eficácia, estabilidade e confiabilidade. É mais do que uma exigência legal, como eu falei no início da aula. É um compromisso com a saúde, a transparência e a experiência do usuário, do consumidor. O controle de qualidade é o coração da indústria cosmética. É ele que transforma formulações em experiências prazerosas, seguras e capazes de gerar confiança e fidelidade. Ele conecta todas as etapas, desde a escolha das matérias-primas até o monitoramento pós-lançamento, garantindo que a marca evolua continuamente e esteja sempre alinhada às expectativas do consumidor e às exigências do mercado. Então, mais do que o procedimento técnico, o controle de qualidade é um processo vivo que sustenta a credibilidade da indústria e impulsiona a inovação responsável. E é isso. Muito obrigada pela atenção e pela participação de vocês. Espero que tenham gostado da aula.